pessoal, paz do Senhor. Estamos iniciando agora mais um programa Falar Cristão. Um programa com assuntos para edificar a sua vida. Hoje daremos continuidade à nossa série escatológica. E para falar desse assunto, temos a honra de ter aqui conosco um evangelista aqui da nossa igreja do Riacho Fundo 1, que também é professor da FATADEB e também um dos nossos melhores professores aqui da IBD da nossa igreja. Estamos aqui hoje com Marcelo Damasceno. Marcelo, muito obrigado pela sua presença, por estar aqui conosco para nos compartilhar um pouco do seu conhecimento sobre esse assunto tão importante para a nossa igreja atualmente. Amém. Paz do Senhor, Sara. A honra é toda minha. É um prazer estar aqui de espectador para participante. Para mim é uma honra. No livro de Daniel, Deus dá duas grandes revelações sobre os últimos acontecimentos, sobre o futuro. Uma para o rei, naquela época, Nabucodonosor, um sonho, e outra para Daniel, que são 70 semanas, especificamente. Mas antes de falar do assunto específico das 70 semanas, acerca do sonho que Nabucodonosor teve, qual o significado e a importância dele para o estudo dos últimos acontecimentos? Bom, Sara, o livro de Daniel realmente é um livro muito dinâmico e, ao mesmo tempo, controverso. Como todo tema escatológico, traz coisas que a gente precisa analisar um pouco, não só na parte literal, mas também naquela parte que, teoricamente, muitos colocam como mitológica. Quando Nabucodonosor tem aquele sonho, onde ele vê uma grande estátua ali dividida em materiais diversos, ali nós temos várias analogias, vários simbolismos, representando ali diversos reinos ainda futuros. Então, quando Nabucodonosor tem esse sonho e não entende o que estava sonhando e convoca os sábios do reino para lhe contar o sonho, na verdade, e dar a interpretação, entra em cena, então, Daniel. Cada parte do corpo dessa estátua, formada por um material diferente, ela tem uma representação específica. Cada parte dessa, ela identifica reinos futuros. Neste caso aqui, ela representa 5 reinos. O primeiro deles, representado ali pela cabeça de ouro, representa o próprio Império Babilônico, onde Nabucodonosor, é claro que ali autorizado por Deus, Deus que designou Nabucodonosor como cabeça de todos os reinos. Então, aquela estátua ali, ela vem representando, nessa cabeça de ouro, o próprio rei Nabucodonosor com toda a sua glória do reino babilônico. O segundo reino, então, representado ali pelo peito e os braços de ferro, simbolizam o Império Medo-Persa, um império que subjugou o reino babilônico. O texto fala de um império, de um reino, melhor dizendo, inferior ao babilônico, porém com grande importância. E na sequência nós temos aí então o terceiro reino aí representado pelos ventres e o quadris de bronze, que representava então o Império Grego, que aliás foi um império que conquistou o mundo, ali por meio de Alexandre o Grande, e o Império Grego, que se expandiu ao longo de muitos tempos, muitas eras, veio a se fragmentar com a morte de Alexandre o Grande. O quarto reino, representado aí pelas pernas de ferro e os pés com a mistura de barro e ferro, representa aí neste contexto bíblico o Império Romano. O Império Romano teve uma extensão muito longa, e essa mistura de barro e ferro vem a representar lá na frente uma fragilidade desse império que parecia ser tão promissor. Nós vemos que, por meio da história, nós vemos que lá no ano de 476 aproximadamente, por intrigas internas, esse grande império veio a ruir. E nós temos aí também o último reino representado naquela estátua, que ali, quando Nabucodonosor vê uma pedra sendo cortada e lançada naquela estátua que a destrói, significa, então, vem representando o império do próprio Deus, o reino de Deus que será estabelecido, e aí, então, substituindo todos esses reinos anteriores representados ali por aquela estátua. Esse reino, esse quinto reino, representado aí, por esta pedra que esmaga, que arrebenta
que destrói essa estátua é o reino do próprio Cristo. É um reino que durará para todo sempre. Nós sabemos que todos os reinos, os reinos humanos, terrenos, eles têm um início e sempre têm um final. Mas o reino que será estabelecido pelo próprio Jesus, pelo próprio Deus, governado por Cristo, este aí será eterno. Então, quando Nabucodonosor vê essa estátua, ele tem esse sonho escatológico, né? Deus estava mostrando para ele ali, e Daniel teve essa interpretação, onde ele vê todos os reinos da terra e o reino futuro, que será o reino eterno, onde nós seremos governados pelo próprio Cristo. Agora, entrando mais especificamente mesmo no assunto de hoje, que seria as 70 semanas de Daniel, que tem toda uma significância e importância em relação aos fins dos tempos. Quando foi que Daniel teve a revelação sobre as 70 semanas? Quando Deus entrega o reino de Judá a Nabucodonosor, isso aproximadamente no ano 605 a.C., Daniel foi junto nessa primeira leva. Daniel era um dos príncipes de Judá e foi cativo. Quando o povo estava sendo levado a esse cativeiro, o profeta Jeremias profetizou que esse cativeiro duraria 70 anos. Então, muita coisa aconteceu. O reino babilônico foi subjugado pelo reino medo-persa, e lá na frente, Daniel, olhando essas profecias, analisando as profecias de Jeremias, ele entendeu que o cativeiro babilônico estava chegando ao fim. Aqueles 70 anos previstos ou predito por Jeremias já estava para se cumprir. Então foi quando Daniel começa a orar, começa a falar com Deus, e Deus ali envia o anjo Gabriel para falar com ele, dando então essa segunda parte de uma profecia futurística, uma profecia escatológica, onde então Daniel vai ver aí as coisas que ainda estariam para acontecer. Por que utiliza essa expressão 70 semanas e em quais períodos então ela se divide? Porque a gente tem essa expressão, mas na verdade ela não é um período só, ela tem divisões, né? Então, por que usa essa expressão e em quais períodos ela se dividiria? O povo hebreu não tinha uma palavra equivalente à nossa no português, semana, que significa aí 7 dias. Quando nós falamos em uma semana, nós logo entendemos um período que compreende 7 dias. O povo hebreu não tinha uma palavra que significasse isso. Então, eles usavam essa palavra genérica, a palavra genérica shavuah, para denominar um período de 7. Então, literalmente, se nós fôssemos aí traduzir o texto de Daniel para o português, nós estaremos lendo da seguinte maneira: 70 setes estão determinados. O povo hebreu usava essa palavra genérica para descrever um ciclo de 7 períodos. Então, o contexto é que indicaria se esse período seria de 7 dias ou seria de 7 anos. Neste caso específico, a palavra utilizada, ela traz a conotação de 7 anos. Então, quando fala-se 70 semanas, não estamos falando apenas semanas de dias, mas no contexto que Daniel traz, aí nós estamos falando 70 semanas de ano, onde um dia significa, nesta profecia, um ano. Então, quando nós temos aí 70 semanas, nós estamos falando de 70 vezes 7, que daria aí, então um total de 490 anos. O versículo 24 de Daniel afirma que Deus determinou 70 semanas, ou seja, um bloco que forma os versículos de 24 a 27, profeticamente dividido em 3 períodos. Quando nós observamos o texto, nós vemos lá que o texto diz o seguinte: 1 semana e 62 semanas e mais 1 semana. Então nós temos aí esta profecia dividida em 3 grandes períodos. O primeiro de 7 anos, um segundo de 62 semanas, no caso, mais 434 anos, e a última semana de 7 anos. Em relação a esses períodos, como eles se dividem? Você falou que são 3, né? Então, quando foi que cada um deles ocorreu?
E em qual semana entende que nós estamos passando atualmente? Então, Sara, esse primeiro período ele foi iniciado com o decreto para a construção de Jerusalém. No entanto, não há um consenso quanto à data exata dessa ordem emitida, né? Alguns teóricos, alguns historiadores remontam essa data para 535 a.C., outros até 457. Então nós temos aí uma questão temporal que nós não temos como comprovar. O certo é que o texto é bem claro. Quando partiu a ordem para a construção ou a reconstrução da cidade que estava destruída, então começa-se a contar essas 70 semanas. E aí então determinadas essas 7 semanas que compreende um período de 49 anos. Então, esse segundo período de 62 semanas, o texto de Daniel 9, 26 diz que decorridas as 62 semanas, o ungido passará pela morte e será tirado da cidade. Então, quando cumpre-se esse período inicial de 7 anos, começa-se a contagem aí, então, desses 434 anos, né, que vai culminar com o advento Cristo. Então, com a morte de Cristo e a destruição da cidade, né, a destruição do santuário, então cumpre-se essa segunda parte da profecia, aí, essas 62 semanas. Se a gente fizer uma conta simples, 62 semanas, mais as outras 7, nós temos aí 69 semanas. Mas o texto diz de 70 semanas, então está faltando uma. E onde é que a gente coloca essa semana? Veja bem, quando Deus mostra essas coisas a Daniel, eu acho que Deus fez questão de não mostrar um período a qual nós estamos vivendo hoje. A sua pergunta, ela versa sobre o período atual. Então, veja bem, eu até colocaria uma palavra, acho que eu estarei inventando uma palavra aqui, né, para que nós nos localizemos dentro deste período. Né? Eu colocaria aí um meso-semanas. Que palavra é essa, meso-semanas? Eu acho que isso nem existe. Mas o meso do grego é entre ou no meio. Nós estamos dentro dessa palavra aí que eu inventei, eu acho que ela não existe, a meso-semanas, né, nós estamos entre a 69ª semana e a 70ª semana. Esse período, diferente dos anteriores, a qual Deus mostrou para Daniel onde ele teria o início e qual seria o seu final, esse Deus não mostrou para ele. O texto bíblico diz que este período, só Deus o sabe. Quando é que ele vai terminar? A palavra do Senhor nos diz que daquele dia e hora ninguém sabe. Então, a 70ª semana, ou seja, aquela última semana, aquele período de 7 anos, que está faltando aí naquela contagem do texto de Daniel, ela só será iniciada quando a dispensação a qual nós estamos vivendo, ou seja, a dispensação da graça, se findar. Terminando a dispensação da graça, entra então um período, né, denominado de grande tribulação, que é aí representado por esta última semana das 70 de Daniel, que ainda está por vir. Marcelo, nós temos diferentes interpretações acerca das 70 semanas de Daniel. Na verdade, 3. Tem a interpretação literal e futurista, a preterista e a simbólica. Qual é a diferença que tem entre elas e qual a interpretação que a Assembleia de Deus adota? Não há muita discussão entre os cristãos a respeito das primeiras 69 semanas. Mesmo as diferentes interpretações escatológicas quanto a essas 70 semanas diferem muito pouco em relação às 69 que já aconteceram. A diferença está aí na última semana, quanto ao início e quanto ao significado destas. Então, nós vamos começar pela interpretação preterista. O pretérito, literalmente, significa passado. Para esta corrente teológica, todos os acontecimentos das semanas de Daniel, ou seja, as 70 semanas, já aconteceram. Inclusive, aquele período de tribulação que o texto bíblico é bem claro quando se trata dele.
Então, todas aquelas tribulações, tudo aquilo que em outras correntes acredita-se irá acontecer no período da grande tribulação, ou seja, após o arrebatamento, para esta corrente, esse ciclo já está findado, né? A outra interpretação, na segunda interpretação, que nós vamos colocar, é claro que existem outras, mas você colocou aí as 3 principais correntes, né? É a simbólica. A simbólica, como o próprio nome diz, ela trata isso aí de forma figurativa, de forma não literal, de forma alegórica, né? Uma das principais vertentes deste pensamento é quanto à numerologia, principalmente quanto ao número 7 no contexto bíblico. Então, quando eles pegam essa numerologia, colocam aí e associam ao estilo literário do mundo antigo, coloca-se, entende-se que dentro dessa corrente que a Bíblia ela é mitológica. Então, por ser mitológica, está enxertadas de mitos, né, figuras de linguagem, figuras que hoje não se usa mais, que eram muito usadas no mundo antigo. Então, eles colocam esses períodos, né, e das 70 semanas de Daniel também nesse mesmo bojo, sendo então alegorias e que nada tem a ver com a realidade. Acrescenta-se a isso também a forma poética que os escritores do mundo antigo escreviam as suas histórias. Então, por ter esse estilo literário também poético, né, os simbolistas eles não acreditam de forma alguma na literalidade, embora não se descarte a historicidade, né? Eles colocam, né, como um fundo histórico, porém sempre no âmbito do simbolismo, né? E nós temos aí também a terceira, né, dentro dessas que você colocou, a interpretação literal futurista, que, aliás, é a linha adotada pela Igreja Assembleia de Deus. Nesta interpretação literal futurista, entende-se que, de forma literal, essas semanas. É claro que é um literal com aplicações espirituais, né? Embora nós vemos que nós concordamos que o texto bíblico tem várias simbologias, mas nestes casos a gente precisa separar o que é simbólico, o que é espiritual e o que é literal. Neste caso, nós assembleanos acreditamos na literalidade futurística deste texto, né, onde esses eventos das 69 semanas primeiras já aconteceram. Aí tem-se esse hiato de tempo onde nós estamos vivendo, a era da igreja, e futuramente, né, num período aí que nós ainda não conhecemos, né, porém Deus o sabe, a última semana, a 70ª semana, irá se cumprir. Então, dentro dessas linhas teológicas, a Assembleia de Deus ela se encaixa na interpretação literal futurista. Marcelo, além de falar sobre as 70 semanas, o livro de Daniel tem várias outras passagens que remetem a esses eventos futuros que vão ocorrer. Uma passagem muito interessante, que também traz algumas polêmicas, está em Daniel 9:27, que diz assim: "E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador." O que significa essa passagem e a quem a Bíblia se refere quando ela fala "e ele"? Então nós vamos começar pelo final da sua pergunta. Quando você pergunta aí o que a Bíblia, a quem a Bíblia se refere quando fala "a ele", o príncipe que fala a Bíblia, que fará um concerto com Israel, está falando do próprio anticristo. Este irá surgir em um período que nós ainda não conhecemos. É claro que nós precisamos entender, Sara, que da mesma maneira que nós não sabemos quando a igreja será arrebatada para começar a contagem destes 7 anos finais, o inimigo também não sabe. Então, durante todos os períodos, em todas as eras, ele precisou preparar os seus. Nós não sabemos se esse homem ou se essa
personalidade já está entre nós. Particularmente, isso aí é uma coisa que eu penso, eu acredito que nós somos a geração do arrebatamento. Levando por este prisma, eu acredito que essa personalidade já esteja no nosso meio. É claro que ela só vai se revelar após o arrebatamento da igreja, onde começará a contar então aquele período de 7 anos, divididos ali, como o próprio texto sugere, em 3 anos e meio iniciais e 3 anos e meio finais. Nos 3 primeiros anos ele vai se manifestar de uma forma como se colocando, como Salvador no mundo, e nos últimos 3 anos e meio ele então vai se revelar. Então eu particularmente acredito que esta pessoa já está no nosso meio. Porém, nós não podemos dizer quem é ou quando vai surgir. O certo é que a Bíblia nos aponta que essa personalidade será o próprio anticristo que agirá sob a influência direta de Satanás. Como nos sugere os textos lá de 2 Tessalonicenses 2, do capítulo 3, do versículo 3 ao 10, e também a primeira carta de João, no capítulo 2, ela nos dá a entender que essa personalidade será o próprio anticristo, descrito no texto bíblico. Nós começamos pelo final, então você começou perguntando o que significa isso. Significa um período de grande tribulação que assolará todo mundo. Quando nós vamos para o texto de Daniel, logo no início das revelações, quando o anjo começa a conversar com Daniel, ele fala com ele o seguinte: olha, 70 semanas estão determinadas para o seu povo. A que povo pertencia Daniel? Ao povo judeu. Então, essas 70 semanas, as 69, elas tratam diretamente com o povo de Israel. Porém, a nação de Israel não está em um mundo paralelo. Ela está inserida em um contexto social e essas ações elas também irão influenciar as outras nações. Quando nós observamos esse período de tribulação que se abaterá para o povo de Israel, determinado para o povo de Israel, também será extensivo à humanidade, tendo em vista que nós estamos nos últimos dias e os últimos dias apontam para um período de grande tribulação. Os sinais que precedem a revelação dessa figura abominável estão ocorrendo em todas as partes do mundo. Como dissemos aqui anteriormente, o inimigo ele não sabe quando a igreja será arrebatada. O que ele sabe é que nós já estamos perto do fim. Como nós entendemos no texto bíblico, Satanás também é um exímio tradutor da Bíblia. Ele é um exímio exegeta, ele é um hermeneuta de primeira. Então, ele entende que nós já estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. A Bíblia diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. Sinais que precedem a esse tempo estão acontecendo, estão evidentes aí. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias em que muitos não viram coisas semelhantes, coisas que nunca aconteceram no Brasil, por exemplo, terremotos, enfim, grandes catástrofes estão acontecendo. E a Bíblia já previu isso aí, a Bíblia já previa que essas coisas aconteceriam para dar início ao final dos tempos. E nós precisamos entender o seguinte: isso ainda não é o final. A Bíblia diz que todas essas coisas aconteceriam e seriam o princípio das dores. Então, o que significa esse texto é uma grande tribulação que se abaterá não só para o povo judeu, mas para toda a humanidade. Marcelo, quando o texto fala que ele fará uma aliança por 1 semana, mas na metade da semana vai cessar o sacrifício e a oblação, qual o significado disso? Então, o texto, como você citou, diz que este príncipe que virá com sagacidade firmará uma aliança com o povo de Israel. E o texto diz que na metade dessa semana ele vai quebrar essa aliança. Então veja bem, quando o anticristo se manifestar, ele não vai vir, não virá com a cara de diabo.
ele vem com um sapatinho de veludo, né, para enganar as nações. O intuito dele, literalmente, é enganar o povo de Israel. E o texto diz que ele vai firmar uma aliança de uma semana, representada aí, né, como nós já colocamos, por 7 anos. E na metade disso aí, ele vai quebrar essa aliança. O povo de Israel é um povo que não aceita servir a outro Deus. O povo de Israel, quando se fala em adorar, né, adorar significa reconhecer, né, reconhecer a soberania. Então, para o povo de Israel, não existe outro Deus, aliás, como para nós também, né? Porém, quando este Salvador do mundo, que vai se manifestar lá no início dessa semana, como o texto diz, na metade dela, ou seja, nos 3 primeiros anos e meio, né, o texto fala que ele vai se revelar. Então, alguns historiadores, alguns teólogos sugerem, né, isso aí eu vou dar uma ênfase no sugerem, né, que este homem exigirá a adoração, ele exigirá ser reconhecido como Deus. Porém, se você quiser arrumar uma confusão com o judeu, é tentar fazer ele reconhecer outro ser que não o Deus, o único e verdadeiro. Então, o povo de Israel não vai aceitar. E aí, quando quebra-se essa aliança, então começa-se então a ser derramadas a ira divina prevista, né, lá no capítulo 9 e o versículo 27, onde Deus fala que serão assoladas as nações e o que está determinado irá acontecer. Então, dentro desse período aí de 7 anos, a última metade, na realidade, destes 7 anos, é onde o texto diz que todas essas coisas irão acontecer. Considerando essa interpretação literal futurista, é muito comum algumas pessoas confundirem a datação dessas profecias, algumas delas que ainda estão por acontecer, muitas pessoas interpretam, assim como os preteristas, que já aconteceram. Então, nós precisamos tomar muito cuidado quanto a isso. Algumas profecias elas ainda estão para se cumprir, outras já se cumpriram. O certo é que todas as profecias bíblicas, se não se cumpriram, ainda vão cumprir. Nós temos que entender o seguinte: o nosso Deus é soberano e a palavra dele não cai por terra. Se, como ele mesmo determinou, como o texto de Daniel sugere, que as assolações, tudo aquilo que está determinado vai acontecer, as profecias nós precisamos só nos localizar. As que se cumpriram, nós vamos entender dessa maneira. E as que ainda estão para se cumprir, nós precisamos esperar os adventos acontecerem. O que nós não podemos é querer apressar esse tempo ou tirar a literalidade daquilo que já aconteceu. Marcelo, então, eu quero te agradecer mais uma vez pela sua presença, por nos compartilhar seus conhecimentos acerca desse assunto tão importante e que causa tantas dúvidas. Que Deus continue te abençoando, te dando sabedoria, graça, conhecimento para continuar firme na caminhada. E, como de costume, temos aqui uma lembrança, o nome do programa Falar Cristão. Todo entrevistado ganha uma, você vai ganhar uma também. Você guardar esse momento com muito carinho, que nós vamos guardar com certeza. Quero agradecer pela lembrança, e também agradecer pela oportunidade, concedida de participar desse programa, como eu disse no início, de espectador para participante, e estou sempre à disposição. Nós que nos dispomos a trabalhar para o reino do Senhor, estamos aí sempre à disposição da igreja. Aproveito para parabenizar pelo programa, pela iniciativa, pelo tema escolhido. É um tema muito controverso, mas também que se faz muito necessário nos últimos dias, principalmente em se tratando de acreditar que estamos vivendo os últimos dias da igreja. Precisamos falar sobre escatologia, precisamos falar sobre o arrebatamento da igreja, sobre as coisas que irão acontecer. É um tema atual e é uma realidade. Muitos não estão se atentando para isso porque pouco está sendo pregado.
Então, quero agradecer a Deus pela vida de vocês e pelo tema escolhido. Então, que Deus os abençoe e sempre que precisar, estamos à disposição. Pessoal, estamos então encerrando agora mais um programa Falar Cristão. Antes de encerrar, não posso esquecer de te pedir, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho e também curte e compartilha para nos ajudar neste canal, viu? Que Deus te abençoe e até a próxima semana com um novo entrevistado e um novo assunto sobre o livro do Apocalipse. Não perca!